Vamos falar de um assunto sério, muito sério agora, o comportamento das pessoas no trânsito, seja no volante ou como pedestre. A distração pode causar acidentes e o uso do celular é o que mais tem preocupado as autoridades. Mas por que as pessoas insistem nesse comportamento no trânsito? Eu vou conversar agora para entender melhor essa situação com o policial rodoviário federal, Carlos Possamay, e com a psicóloga Márcia Batiston. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Márcia, eu vou começar perguntando para você. Tantas campanhas são feitas, né? Inclusive campanhas com as crianças, com os jovens, campanhas nas emissoras de televisão, em rádio, e as pessoas continuam repetindo o mesmo erro. Tem alguma explicação para tanta teimosia? Bom, na verdade, o que acontece é que essa informação constante, essa necessidade de saber tudo o que acontece, necessidade de falar com as pessoas, de se comunicar com tanta rapidez, é o que faz com que as pessoas continuem a utilizar o celular dirigindo. E a gente sabe que é um dos principais distratores no ato de dirigir. Ele distrai e não precisa mais do que poucos segundos, talvez menos do que um segundo, para que você cause uma colisão, para que você se envolva numa situação de risco. E a gente fala em motorista, mas a gente também pode colocar o pedestre aí. Porque o pedestre também, com a falta de atenção no uso do celular, pode atravessar uma rua num local inadequado, pode também se colocar numa situação de risco. Ou seja, ficar caçando Pokémon e não olhar na hora de atravessar a rua. Esse é um fenômeno desse momento específico. Essa questão do caçar Pokémon, ou qualquer outro aplicativo de celular, enfim, as pessoas acabam realmente se distraindo e entrando para aquele jogo. A atenção dela fica completamente voltada para aquilo. Por isso que o celular é um instrumento de distração tão importante quando a gente pensa em comportamento de risco no trânsito. As pessoas deveriam realmente pensar nisso. Carlos, os números relacionados a acidentes são altos em relação ao uso do celular? A Polícia Rodoviária não faz um levantamento específico sobre acidente com o uso do celular. Esse acidente, ele inclui dentro de outra categoria que se diz acidente por falta de atenção. Mas a gente vê pelo número de infrações de trânsito que ele é um componente importante dessa falta de atenção. A falta de atenção hoje ela corresponde a 40% dos acidentes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal. No Brasil, só no primeiro semestre, houve aproximadamente 50 mil acidentes em rodovias federais. Então, mais ou menos 20 mil acidentes são causados por falta de atenção. Desses 20 mil, um componente importante é causado devido ao uso do celular. A gente percebe, pela quantidade de infrações, que ele é mais ou menos metade das infrações que se tem somando falta de atenção e uso de celular, é de uso de celular. A PRF está fazendo uma campanha ligada ao uso específico do celular no trânsito? Sim, a PRF iniciou, alguns dias atrás, uma campanha chamada #Desconecta, trânsito on, celular off. É uma campanha que tem justamente essa intenção de pedir para que o condutor e também o pedestre, como bem lembrado, preste atenção no trânsito, que preserve a sua vida e a vida dos demais, diminuindo essa atenção que tem ao celular, especificamente quando está dirigindo, tirando o celular do seu foco de atenção, porque às vezes chega a ser estranho que o distrator passa a ser o trânsito e não mais o celular passa a ser o foco, de tão concentrado que a pessoa fica, principalmente porque o celular agora não se usa mais para falar, agora não, alguns anos já, tu usa para fazer mensagens. A gente vai assistir uma matéria, porque falar ao celular, mesmo quando o carro está parado na sinaleira, né, não pode. E a nossa equipe foi às ruas e olha só os flagrantes que conseguimos. Já é senso comum que misturar álcool e direção está errado. Mas quem acha que a bebida é a única vilã dessa história está muito enganado. Enquanto beber e dirigir fica só em quarto lugar, com 9% da incidência de acidentes, 39% acontecem por falta de atenção. O celular é o campeão em tirar os olhos do motorista do trânsito e é fácil flagrar a infração. Claro, quem é pego sempre tem uma justificativa. Eu estou com o carro parado, só por isso que eu atendi agora, mas eu não costumo fazer não. Olha, eu deixo justamente no Viva Voz para poder manter o foco.
Mas não faz diferença se você está no Viva Voz, parado na sinaleira ou até mesmo usando o sistema de Bluetooth do carro. A multa pode vir de qualquer maneira. O valor é de R$ 85, mais 4 pontos na carteira. Para mim, esses 5 segundos de distração ao celular não fizeram a mínima diferença, eu estou muito bem. Mas se eu estivesse dirigindo um carro como esses que estão passando por aqui, a história podia ser bem diferente. Isso porque um veículo à velocidade média de 80 km por hora percorre às cegas, se o motorista estiver no celular, o espaço equivalente a um campo de futebol. A mensagem pode ser fatal. Segundo uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, o fato de mexer no celular ao volante aumenta em 400% as chances de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal estima que só em Santa Catarina aconteçam cerca de 500 a cada mês por falta de atenção ao trânsito. Desconecta, trânsito on, celular off, para que a gente preste atenção na direção, que a gente preserve a vida. Porque prestar atenção quando dirige é a maneira mais segura de você evitar acidentes. O povo insiste no erro, sempre, né? E algumas pessoas ali na matéria, não, eu não faço, não, só no momento, só quando eu paro o carro, enfim. Elas ficam mais atentas às mensagens do que o trânsito. É uma situação absurda. O Viva Voz também é uma distração. Também é uma distração, também é uma infração de trânsito, também existem estudos demonstrando que ele tira a atenção do trânsito, diminui essa atenção que você tem, em proporção menor do que digitar uma mensagem, certamente, porque você não tira os olhos do trânsito, mas também aumenta o risco de ter acidente de trânsito. Mas é importante também essa conscientização, por exemplo, com as crianças que vão atravessar a faixa de pedestre. Esse trabalho de educação de trânsito é importante começar desde cedo também, né? É importante não só dentro de casa, mas também nas escolas, como um tema transversal que deve ser tratado em diversas disciplinas. O que acontece, eu quero parabenizar a Polícia Rodoviária, acho que é uma campanha que realmente é necessária. É preciso que as pessoas se conscientizem, porque a gente ouviu até na matéria as pessoas dizendo que mas eu deixo no Viva Voz. Dependendo do assunto, isso também te altera. E você está falando, você tem que estar conectado naquilo. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas utiliza os aplicativos de celular para digitar e para ler. Então, enquanto elas estão dirigindo, elas estão lendo mensagens e digitando mensagens. Não tem como... É uma questão do funcionamento da nossa mente. A questão realmente neurológica. Você não tem como você estar prestando atenção em todas essas atividades ao mesmo tempo. Em especial, porque no trânsito você tem que tomar várias decisões. E as suas decisões são pautadas nas informações que você coleta. Então, você tem que estar atento e conectado ao que está acontecendo ao teu redor. No carro da frente que parou, num pedestre que, de repente, não viu que você vinha, numa criança que correu atrás de uma bola, mesmo numa faixa de pedestre. A criança, eventualmente, sabe que a faixa é para atravessar, ela pisa na faixa e o carro, às vezes, está muito próximo. A gente tem que estar atento a essas situações. Além das campanhas, não sei se vocês concordam, por exemplo, a questão do valor da multa. A multa deveria ser mais alta. Tem alguns países que a multa é o correspondente a R$3.000. Será que isso seria um caminho das pessoas, já que não estão indo pela educação, vai pelo bolso ou não? Bom, o bolso, só rapidamente, o bolso você começa punindo como uma ação educativa. Pode parecer meio estranho, mas é assim. Você acaba pagando por aquilo, de alguma maneira você é lembrado de que aquela situação é uma infração. E até para conhecimento, na verdade, já vai haver uma majoração no valor das multas, de todas. Especificamente, essa infração de falar ao celular e agora também inclui manusear o celular, ela vai deixar de ser uma multa que é considerada média e vai passar a ser considerada gravíssima. Então, o valor hoje é R$ 85,13. A partir de 5 de novembro, ele passa a ser um valor de quase R$300 pela infração e são 7 pontos na carteira. 7 pontos, agora é 4 pontos na carteira. Por enquanto, né? são 4. Então, já está previsto esse valor aumentado e essa gravidade aumentada, por quê? Chegou-se à conclusão de que realmente ele está sendo contribuindo muito para o número de acidentes, o elevado número de acidentes que a gente tem registrado no dia a dia.
Não, e se tantas campanhas são feitas, e tanto se fala, e tanto se bate na tecla, e tantos acidentes acontecem, inclusive levando à morte das pessoas, tem que ir pelo bolso para até educar de uma outra forma. Esse é o caminho, né? É por aí. E, na verdade, isso tudo está relacionado à velocidade da informação. As pessoas acham que se elas não olharem uma mensagem que receberam imediatamente... O mundo vai acabar, né? Vai acabar. E assim, se você demora para responder, a outra pessoa que está lá do outro lado diz como eu vi que você visualizou e não leu. É o que acontece agora. Então, as pessoas têm essa necessidade de responder imediatamente aquele apitinho que ela sabe que se chegou a mensagem, pegar o celular e olhar e responder. É raro quem coloca o celular na bolsa quando está dentro do carro, né? Isso já virou uma exceção. O celular tem que estar à mão. À mão. E deveria ser. Ela deveria estar num local até que você não tivesse muito acesso. Por quê? Porque te inibe desse impulso de ver que chegou uma mensagem e pegar ele, já que ele está acessível, para você olhar. Não, a alternativa seria desligar o celular até sair do carro, colocar no silencioso até sair do carro. Desligou o carro, aí pode dar aquela olhadinha nas redes sociais. Né? Existem, inclusive, alguns aplicativos no qual você instala e ele deixa o celular num modo silencioso, sem ter o acionamento dele. E reforçando essa questão da educação, isso daqui é um momento educativo também para quem está vendo. A campanha que a Polícia Rodoviária está fazendo também é uma atitude educativa. A gente tem a infração de trânsito e vai continuar notificando quem o faz, porque é uma maneira de inibição, mas as campanhas educativas elas estão ocorrendo também efetivamente de maneira não punitiva. As pessoas precisam aprender a se desconectar um pouco. Ontem à noite eu estava num curso, a palestrante estava falando, a gente está no jantar, está no restaurante, está no celular. E perde os momentos da vida, porque muitas vezes está no celular e está perdendo o momento que está acontecendo naquele instante. E trânsito não é brincadeira, é a vida das pessoas, então é fatal. Gente, muitos esclarecimentos, eu quero agradecer a presença de vocês, passar o site da PRF. prf.gov.br, também temos a nossa fanpage no Facebook, que é PRF 191SC, para Santa Catarina especificamente, e PRF Brasil, para a Polícia Rodoviária Federal em nível nacional. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada.